e que a gente, de modo geral, está colocando um vídeo mais com com a apresentação do palestrante, não incluindo as discussões, até para as pessoas ficarem mais à vontade de dialogar e tal, tá bom? Se a gente optar por colocar alguma discussão, a gente vai contactar as pessoas que aparecem, tá? Pedindo a autorização, tá? Só para vocês saberem. Tá, então, deixa eu só. Então, gente, eu vou só fazer a abertura hoje mesmo. O professor Marcelo Zanotello, que é o coordenador da nossa licenciatura interdisciplinar, né, de Ciências Naturais e Exatas, vai assumir aqui a mediação desse evento. Então, mas eu estou aqui em nome do CONFOR, né, que é esse comitê voltado para a formação inicial e continuada de professores, que acaba sendo uma das instâncias principais que a gente tem aqui, voltada para a educação, né, para essa área de educação. Então, a palestra de hoje faz parte desse ciclo de ações conjugadas para a formação continuada de professores de ensino superior, que a gente está aqui propondo para complementar outras ações da universidade que estão voltadas principalmente para a questão de instrumentalizar vocês com relação às ferramentas e tal, né? Então, hoje a gente tem a honra, né, de receber o professor Eduardo Mortimer, e eu queria agradecer muito mesmo por você estar aqui, Eduardo, e poder contribuir com essa discussão, né? O convite tem a ver com a possibilidade que eu tive de acompanhar alguns trabalhos do professor relacionados ao ensino superior, então, eu acho que vai ter uma grande contribuição para a gente aqui. Eu vou, então, passar a palavra para o professor Marcelo Zanotello, que vai conduzir, e eu vou ficar aqui mais no backstage, tá bom, gente? Obrigada. Obrigado, Danusa. Boa tarde a todos e a todas. Em especial ao professor Eduardo Mortimer, nosso palestrante da tarde. Muito obrigado, professor, por esse evento. Vou iniciar, então, fazendo aqui uma breve apresentação do nosso convidado, né? O professor Eduardo Mortimer é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisador 1A do CNPq, reconhecido como um dos mais importantes pesquisadores na área de educação em ciências. Entre seus interesses de pesquisa, destacam-se a relação entre elaboração de conceitos científicos e o uso da linguagem em salas de aula de química e de ciências, tanto na educação básica quanto no ensino superior. O professor Eduardo trabalha também na pesquisa sobre formação de professores, coordenando o grupo de formação continuada na Universidade Federal de Minas Gerais, o FOCO. Ele tem interesse também em filosofia e história das ciências. O professor Eduardo formou-se em bacharelado e licenciatura em Química pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem mestrado em Educação também na UFMG e doutorado em Educação pela USP. Tem uma extensa experiência internacional, com atuação como professor e pesquisador visitante, estágios de pós-doutorais e colaborações e publicações de livros e artigos em diversos periódicos. Atuou como coordenador do programa de pós-graduação em Educação da UFMG, diretor da Divisão de Ensino da Sociedade Brasileira de Química, membro do CA do CNPq na área de educação, membro do CTC Educação Básica da CAPES, presidente da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências e membro do Conselho da SBPC. Atuou e atua em diversos periódicos nacionais e internacionais e, além disso, produz materiais didáticos para a educação básica. Então, mais uma vez, agradeço ao professor Eduardo. A nossa programação aqui envolve, então, um tempo de aproximadamente 45 minutos, né, para a palestra do professor Eduardo. Em seguida, o nosso convidado, o professor Paulo Ávila Júnior, colega aqui da Universidade Federal do ABC,
fará alguns comentários e questões, e todos os interessados em fazer perguntas ao professor Mortimer podem utilizar o chat. Nós estaremos aqui registrando as perguntas e encaminhando para a fala do professor Eduardo, do professor Paulo. Ok? Então, professor Eduardo, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Fique à vontade, então, para o desenvolvimento, né, da sua fala, cujo tema é discurso, ensino e aprendizagem de ciências no ensino superior. Muito obrigado. Então, eu agradeço muito o convite da Danusa, agradeço as palavras do Marcelo e, quer dizer, eu vou, então, ao ponto, né? Então, desse jeito aqui, eu vou pôr minha apresentação, mas eu posso manter nesse... É melhor fazer ela ocupando a tela toda, não é isso? Como estava antes, acho que estava bem legal. Então, assim, né? Assim, né? Tá assim certo? fica melhor para a gente. Tá. Então tá. Então, eu vou falar dessas dimensões interativa e epistêmica do discurso em sala de aula de ciências. Aí, ciências que está dizendo, quer dizer, os níveis que eu tenho trabalhado. Eu estou trabalhando basicamente no nível superior ultimamente, mas eu ainda tenho muita coisa com o ensino médio. Então, assim, esses dois níveis, né? E aí eu vou tratar um pouquinho da interatividade de dialogia e mais da densidade e gravidade semântica, que são as coisas que eu tenho trabalhado mais, né? Mas interatividade de dialogia vai ser para situar vocês. Então, o sumário é isso aí, né? Primeiro, como surgiu o interesse pela essa dimensão epistêmica, que é uma dimensão nova que a gente está trabalhando, né? Os conceitos de gravidade e densidade semântica de Maton, que é um autor particular que nós estamos trabalhando com ele, a dimensão epistêmica do discurso químico, a gravidade e densidade semântica, o exemplo de um professor de química do ensino médio, e outras formas de expressar a densidade e gravidade semântica, essa que é a parte que está envolvendo toda a questão de ensino superior e as conclusões. Eu não sei se eu vou dar tempo de fazer isso tudo, não, mas eu vou tentar. Então, a primeira coisa, a dimensão interativa do discurso, quer dizer, o trabalho mais famoso é esse trabalho Mortimer e Scott, né, que é o Mini Making Secondary Science Classroom. Ele tem muita citação na literatura internacional, é um trabalho bem reconhecido. E ele trata basicamente dessa questão que é isso aqui, né, abordagem comunicativa. Quer dizer, você tem 4 classes de abordagem comunicativa e é claro que o nosso framework tem mais coisas, né? Mas eu vou centrar nessa abordagem comunicativa, em que se você vai analisar uma aula nesse aspecto, você tem que ter nessa aula essas 4 abordagens, pelo menos, né? Quer dizer, você tem que ter uma coisa... aí a dimensão interativa e não interativa é óbvio, quer dizer, se o professor interage com a classe, se ele não interage, e aí eu foco na visão, que é o foco de autoridade, que considera a única visão, que é a visão científica, né? E se contempla diferentes pontos de vista, que é a questão dialógica. É claro que a ciência, na sua fronteira, ela é profundamente dialógica, mas a ciência, no seu ensino, é profundamente de autoridade, né? Então, as coisas que a gente fala, a gente sempre se baseia em conhecimentos que são, como se diz, compartilhados por toda uma comunidade. Então, o que você ensina é esse conhecimento que já está fossilizado, né? Então, na fronteira, você age quando você está fazendo pesquisa, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa básica, né? Então, o que acontece? Essa dimensão não é a melhor a ser aplicada à sala de aula do ensino superior, pois ela se baseia na interação, no diálogo em sala de aula. No ensino superior, teríamos, quando muito, 2 quadrantes dessa abordagem comunicativa, que seria a questão interativa de autoridade e não interativa de autoridade. Quer dizer, quando o professor fala, expõe, né? E quando o professor expõe e responde perguntas dos alunos ou interage com os alunos, né? Mas é sempre de um ponto de vista de autoridade, mesmo porque você tem uma limitação que é a questão
a quantidade de conteúdo que eu tenho que normalmente que passar nessas aulas de ensino superior é muito grande, então eu tenho que fazer uma abordagem de autoridade, senão eu não dou conta. Então, essa abordagem que a gente estava fazendo não servia para o ensino superior. Então, aí o que aconteceu? A gente foi primeiro para essa dimensão multimodal. Quer dizer, o que é a dimensão multimodal? Quer dizer, quando a gente fez esse livro em 2003, a gente já falava, né, um pouco dessa multimodalidade, mas a gente ainda não adotava essa dimensão. Depois, nós fomos cada vez mais adotando isso aí. Por quê? Porque você não usa apenas a fala, né, ou a escrita para trabalhar com ciências ou para ensinar ciências. Você usa uma quantidade de modos muito grande, né? E entre esses modos tem as representações, né, gráficos e outros tipos de representação. Então, tem equações matemáticas, equações químicas, no caso da química, né? E a parte de simbolismo química, que é enorme. Então, tudo isso compõe modos que vão se incorporar na linguagem. Então, não tem como eu olhar para uma sala de aula e não ver essa multimodalidade. Então, nós começamos primeiro a explorar um pouco essa dimensão multimodal, né? E essa dimensão nós temos estudado muito esses modos semióticos incorporados, que é gesto, fala, que vai definir a prosódia, né? Quer dizer, a questão de como que você põe entonação na sua fala, como você usa pausa, como você usa silêncios e assim por diante. Então, o olhar e a prosêmica, que é como que o sujeito se orienta em relação ao objeto de conhecimento e em relação ao outro, né? Então, essa coisa. Isso aí configura um pouco a performance do professor, né? Então, nós publicamos um livro em 2018, né, junto com a Ana Luísa de Quadros, que é uma professora aqui do Departamento de Química, e que nós somos editores, tem capítulos de muita gente que está no meu grupo, né? Que foi basicamente isso aí. Então, essa dimensão multimodal, mas ela paralela à dimensão multimodal, quer dizer, aí nós sentimos falta dessa questão de uma dimensão epistêmica, porque a dimensão epistêmica ela já estava um pouco no nosso framework, que foi publicado em 2003, mas ela estava com a questão do conteúdo do discurso, né? Mas estava muito timidamente e não estava muito desenvolvida. Então, a questão básica que você tenta responder como que o discurso é recontextualizado em salas de aula de química e de ciências, né? O discurso de sala de aula não é neutro, né? É uma forma de exercer poder e controle sobre os estudantes. Então, essa recontextualização ela acontece sob diferentes formas, né? Os estudantes têm acesso, aí eu vou dar dois extremos, né? Mas você tem muita coisa que esses dois extremos têm várias matizes que são intermediárias, né? Então, os estudantes têm acesso a uma versão simplificada, empobrecida do discurso científico, que é um extremo, né? Ou o estudante tem acesso a uma forma elaborada do discurso científico e são capazes de mobilizar esse discurso para resolver problemas e participar da vida social. Então, esses são dois extremos, entre eles há muitas matizes, né? E caracterizar o discurso em termos de poder e de controle é ter acesso a essas diferenças, quer dizer, ver o que está acontecendo com o discurso e como que ele chega nos estudantes, né? No ensino superior, muito da evasão do ensino superior nas áreas de ciência da natureza ocorre por causa da incompreensão dos códigos semânticos das disciplinas. Quer dizer, tem um código que prevalece na maioria das disciplinas e algumas tornam a disciplina extremamente complicada e difícil. Eu lembro quando eu era estudante, né, que fisicoquímica era um terror, né, para a gente. E hoje, eu revendo o que acontecia na fisicoquímica, acho que era principalmente essa questão do código, quer dizer, o código semântico. As disciplinas eram muito densas e muito carregadas de símbolos e nada graves, né? Quer dizer, muito fora de contexto, sem nenhum contexto. Então, isso aí é que causava esse distanciamento. E muita gente abandonava a química porque não conseguia sucesso em fisicoquímica, por exemplo, né? Então, a gente foi e
deu com essa teoria dos códigos de legitimação. Essa teoria, ela tem uma origem na teoria de Bernstein, que eu já tinha contato com Bernstein há muito tempo, né? Li algumas coisas dele, mas nunca cheguei a aprofundar. Até que em 2017, se não me engano, eu recebi um pós-doutorando, né? O Bruno, que é da Universidade da Bahia, né? Do Sudoeste da Bahia, o Bruno Santos, e ele estava interessado em aplicar o Bernstein à sala de aula, e eu já tinha participado de uma defesa de dissertação dele lá na Bahia, e a gente já tinha conversado muito sobre isso. Aí nós começamos a trabalhar com isso. E começamos a trabalhar, mas a questão é que no meio desse trabalho teve um ESERA em 2017. Exatamente, a ESERA de 2017, eu chego lá e depois da ESERA nós fizemos um seminário que foi em Estocolmo, na Suécia, e que era relacionado a um livro no qual eu participei, publiquei um artigo, né? E aí cada um dos autores foi apresentar esse livro e tal. E quando eu apresentei as minhas coisas de Bernstein, eles falaram, mas tem um pessoal na Austrália que está avançando sobre essas coisas do Bernstein, aí que vai ser interessante. Eles me passaram algum tanto de artigo que tinha saído num número especial da Linguistics and Education. Eu aí fui adquirir livros e tal, aí entrei de cabeça nessa teoria, né? Teoria dos códigos de legitimação, que é uma ferramenta sociológica para estudo da prática, porque ela é um aprofundamento das teorias de Basile-Bernstein. É também um conjunto de ferramentas conceituais multidimensional. Cada dimensão oferece conceitos para analisar um conjunto específico de princípios organizacionais que eles chamam de código de legitimação das práticas subjacentes. Então, esses códigos são o que legitimam essas práticas, né? E os códigos que eles estão trabalhando atualmente são 4, né? Eles reviram, eles estavam trabalhando um código a mais, mas não deu certo, porque esse código chama densidade, e a densidade já tinha uma densidade semântica, que é um conceito dentro do código da semântica, né? Então, acabou que eles, no livro que saiu agora esse ano, eles suprimiram esse código. E estão trabalhando esses 4 códigos aí. Eu vou hoje falar da semântica, mas eu tenho trabalhado também com a especialização, que é onde você tem duas relações, né? 2 conceitos, relações epistemicas e relações sociais. Então, basicamente, a ideia é essa teoria toda, ela tem um código, né? Ela pega 2 dimensões nesse código e ela combina e traça um plano semântico, né? Um plano cartesiano mesmo. No eixo você tem um dos códigos, no outro eixo você tem outros códigos. Depois eu volto nisso, né? Então, a semântica, ela tem a ver com os modelos de código elaborado e restrito do Bernstein, que já renderam muita coisa, né? O código elaborado é uma das explicações mais assim, consistentes de por que os filhos da classe trabalhadora e das camadas populares fracassam no ensino, né? Porque eles não têm esse código elaborado, né? E aí você tem, por exemplo, a Hassan, que é uma linguista, ela estudou várias coisas de contextualização, que ela mostra que no código restrito, na conversa entre mães e filhos de 3 anos, você tem uma presença muito forte entre essas mães de classe trabalhadora, você tem um número de generalizações muito pequeno em relação quando você compara com mães de classe média, que usam muito mais generalização com as crianças. Então, a conversa do tipo, fala assim, não, poxa, eu estava querendo comer uma jabuticaba. Mas a jabuticaba é uma fruta que não dá no inverno, né? Então, é esse tipo. Jabuticaba é uma fruta que não dá no inverno, é uma frase generalizada, né? Quer dizer, a jabuticaba aí é uma classe geral, né? E você afirma uma coisa no tempo presente, que é um presente habitual, quer dizer, você vai falando essa coisa. Então, isso tudo faz parte de um código elaborado. Agora, é claro que
as pessoas que usam mais o código restrito, não é que elas não usem a generalização, elas usam, mas elas só usam em contextos muito particulares. Então, e a questão do discurso e estrutura de conhecimento é basicamente essa coisa que o Bernstein falava, que você tem estruturas verticais e estruturas horizontais, né? As verticais são as ciências e que você tem... A física é o prototipo, né? Um triângulo que no topo do triângulo tem poucos princípios que explicam uma quantidade base de dado empírico enorme, que é a base do triângulo, né? Então, a física, inclusive, eles buscam a unificação da teoria das forças, quer dizer, vamos chegar a uma teoria só, não sei se vão chegar, mas, assim, de qualquer jeito, buscam isso, né? O que acontecia com esses códigos, na opinião do pessoal que elaborou essa LCT, é que eles permaneciam confundidos em tipos dicotômicos. Então, você tem estrutura de conhecimento horizontal ou vertical, você tem código elaborado a restrito, e essa estrutura fundamental precisava de desenvolvimento. Então, nós chegamos na semântica, né? A semântica. Não, tá. A gravidade semântica, então, vai ser a primeira variável, né? O primeiro conceito importante. Ela refere-se ao grau com que o significado se refere ao seu contexto. Então, ela pode ser relativamente mais forte ou mais fraca ao longo de um contínuo, e quanto mais forte a gravidade semântica, mais o significado depende do contexto. Quanto mais fraca a gravidade semântica, menos o significado depende do contexto. Todos os significados relacionam ao contexto de algum tipo. A gravidade semântica conceitua quanto que eles dependem desse contexto para ter sentido, para fazer sentido. E a ideia é você dinamizar esse contínuo, quer dizer, você vai analisar processos em que você tem enfraquecimento da gravidade semântica, que é como se mover de detalhes concretos em um caso específico para generalizações e abstrações, cujos significados são menos dependentes desse contexto, né? Ou fortalecer a gravidade semântica, que é como passar de ideias abstratas ou generalizadas para casos concretos e delimitados. Então, a ideia da gravidade é que o conhecimento, todo conhecimento tem um contexto, e quanto mais um determinado detalhe, né, depende do contexto, maior a gravidade semântica. Aí eu tenho um exemplo que eu trago aqui, é a professora que eu vou mostrar um pouquinho dela, que ela fez um discurso sobre a ebulição da água, então ela resgata esse discurso a partir de um trabalho que os alunos fizeram. Então, os alunos fizeram a ebulição da água, então a gravidade é forte, né? Mas aí a professora passa da ebulição da água para a ebulição dos líquidos. Ela passa de um referente específico, que é a água, para uma classe de referentes que são os líquidos. Então, ela já diminui um pouco a gravidade, né? E, nesse sentido, então, ela faz um movimento de enfraquecimento da gravidade semântica. Aí a densidade semântica refere-se ao grau de condensação dos significados dentro das práticas socioculturais. Sejam símbolos, termos, conceitos, frases, quer dizer, o que os significados podem vir em várias coisas, né? Nós estamos investigando conceitos, né? Nesse discurso científico, né? Científico escolar, né? Porque o discurso que nós investigamos é sempre o científico escolar, quer dizer, seja de nível superior ou de nível médio. A densidade semântica também pode ser relativamente mais fraca ou mais forte, e quanto mais forte for a densidade semântica, mais significados são condensados na prática. Quanto mais fraca for a densidade, menos significados são condensados. Então, e mesma coisa, o fortalecimento da densidade é criar constelações de significados, quer dizer, você cria uma quantidade de significados muito grande em torno de um significado. Eu vou depois mostrar um processo disso. E, por outro lado, pode descrever o enfraquecimento da densidade, que é como passar de um símbolo altamente condensado para um que envolve menos significados. Por exemplo, explicar um termo técnico de uma fonte acadêmica, escrito em termos mais simples, tipifica um número limitado de significados e reduz sua amplitude de significados para aqueles dados nessa explicação. Isso aí você abaixa a densidade semântica. O ouro, que é um exemplo que é interessante, porque ele é dado pelo próprio pessoal da LCT, e ele tem tudo a ver com um trabalho que nós fizemos, que nós descobrimos que um
um termo, lâmpada, né? Era um termo que foi o termo mais carregado, a densidade semântica mais alta que teve num trecho de uma sala de aula de química ambiental no curso superior. E por quê? Porque a lâmpada é um objeto comum, né? Assim como o ouro. O ouro pode ser entendido como metal brilhante, maleável, tem sido usado em cunhagem, joalheria, odontologia, eletrônica, né? Então, esses usos aí isso, o ouro faz parte do nosso dia a dia, né? Agora, quando você entra na química, ele ganha um tanto de significado, né? Ele passa a ter, e esses significados, eles são, inclusive, incluem essas estruturas classificatórias, estruturas, então, o número atômico, a massa atômica, aí você, só com esses dois, você coloca o ouro em relação a todos os elementos químicos da tabela periódica, olha, pum, como é que ele já se tornou muito mais denso, né? Aí vai ter uma configuração eletrônica e assim por diante, né? Quer dizer, então, quando o ouro entra na química, ele entra muito denso, né? Ele vai adquirindo densidade porque ele faz parte da química, ele não é mais um termo comum, né? Então, em química, o ouro está situado relacionalmente dentro de uma teia de significados estruturados, complexos em evolução, que são essas constelações, né? Imbuindo o termo com a gama de significados muito maior, então a densidade é muito maior, né? Então, a densidade semântica, portanto, traça um contínuo de força com infinita capacidade de gradação. E aí, nós temos o plano semântico, que é esse plano, né? E o Mata, ele faz uma coisa interessante, que ele situa, né? Quer dizer, o discurso das disciplinas científicas, ele está aqui nesse quadrante que é a direita superior, né? Onde a densidade é muito alta e a gravidade muito baixa. Então, porque o discurso das disciplinas científicas é muito descontextualizado e muito denso, né? Então, é o caso do ouro aqui que nós vimos, né? Já o discurso cotidiano é o contrário, né? Ele é a densidade baixa e a gravidade alta. Então, o ouro cotidiano está aqui, né? Porque o ouro, então, ele está presente em várias práticas que eu participo na minha vida cotidiana e ele tem uma densidade baixa, né? Quando você vai para práticas profissionais, por exemplo, um médico, um engenheiro, né? Por exemplo, um engenheiro, ele vai falar de uma ponte, ele tem que falar de que ponte que ele está falando, que terreno que ele está lidando, que cálculo que ele fez. Então, quer dizer, ele sempre trata de casos. A medicina é a mesma coisa, né? A medicina trata sempre de casos, e cada caso tem alguma coisa que você pode generalizar, mas você tem sempre que considerar aquele caso específico. Então, cada doente é um caso, assim por diante, a reação que o doente vai ter. Aí você tem que saber fazer. Então, você tem uma coisa que é densa, quer dizer, essas disciplinas têm um profundo tratamento de termos, né, técnicos muito carregados, mas ao mesmo tempo é grave. Por quê? Porque trata mais desses casos específicos. Então, esse é o discurso de práticas profissionais. O jargão especializado é tipo, por exemplo, economista, é um jargão especializado, né? Quando a pessoa fala sobre economia e tal, a densidade não é muito forte, mas a gravidade é baixa. Quer dizer, porque esse jargão trata de termos que eu não estou acostumado, não sei onde estão esses termos, então a gravidade fica mais baixa, né? Então, nesse quadrante. Agora, o Mata, ele fala que uma coisa pode estar situada em qualquer ponto do quadrante, nesse sentido que tem essa questão de infinitas gradações. Só que, na prática, quando a gente vai olhar para coisas de prática, a gente tende a achar níveis. Quer dizer, a gente tende a pensar que na gravidade vão ter níveis e na densidade também vão ter níveis. Então, essa infinita capacidade de graduação vão virar determinados níveis, né? Então, aí entra uma coisa importante, que é esse perfil semântico, a conceitualização dos processos de fortalecimento e enfraquecimento da gravidade, da densidade semântica, permite que se trate o perfil semântico das práticas ao longo do tempo e a faixa semântica associada entre as suas forças mais altas e mais baixas. Vou dar um exemplo aqui que eu tirei do Maton.
ele está tratando aqui sempre junto a gravidade semântica baixa com a densidade semântica alta, né? Então, ele está tratando esses dois. Agora, você pode tratar isso independentemente, né? Mas ele pega 3 exemplos aqui. O exemplo B, que é essa onda, né? Nessa onda, o professor ele variou tanto a gravidade como a densidade, quer dizer, ele abaixou a densidade, aumentou a gravidade, depois aumentou de novo a densidade e diminuiu a gravidade. Então, esse professor fez, quer dizer, se for um professor, né? Eu estou falando, isso aí pode ser qualquer situação, mas eu estou pensando num professor. Então, esse professor fez um movimento que cria uma onda semântica, né? É um movimento de uma onda. Enquanto que esses perfis A1 e A2 aqui são perfis, esse A1 é típico das aulas de fisicoquímica de que eu falava aí no começo, né? Aulas muito densas, com uma densidade enorme, uma quantidade de símbolo enorme e nada graves, né? Porque não tinha a ver com nada que a gente conhecia, né? E, por outro lado, esse A2 também é um tipo que a densidade é muito alta, né? A densidade é baixa e a gravidade é alta, mas ele fica também sem variar isso aqui, então fica um range, né? Aqui muito pequeno. Então, aí eu vou adaptar isso para a química, o discurso químico escolar, então nós alejamos 2 coisas para a gente ver essa estrutura epistêmica, a estrutura conceitual e a comunicação do conhecimento. A estrutura conceitual nós baseamos essa é uma coisa mais bem conhecida, né, na química, no ensino de química, que é essa questão dos níveis, os 3 níveis do conhecimento químico, que é do Johnston. Ele publicou isso a primeira vez, acho que foi em 1985. E a ideia é de que essa ideia foi depois apropriada, nós apropriamos essa ideia para trabalhar o currículo de química do ensino médio, né? E o Talanker, mas em 2010 fez um excelente artigo sobre isso também, né? O Talanker é um americano, né? Então, esses níveis são macroscópico, ao nível do fenômeno, né? Submicroscópico, ao nível teórico, simbólico, ao nível representacional. A primeira denominação aqui, macroscópio, submicroscópio, simbólica, é a denominação do Johnston. A gente prefere chamar fenômeno teórico e representacional. Então, é o famoso triângulo, né? Esse triângulo dos 3 níveis. Aí, o que são os níveis de densidade semântica, então, que a gente elaborou? Nós elaboramos, então, 4 níveis, né? A densidade é fraca, né? Que é um macroscópio, é o fenomenológico, relaciona conceitos empregados na linguagem cotidiana ao fenômeno. Então, o exemplo que tem essa professora de química que eu vou mostrar aí é a associação entre a evaporação de um líquido e a descrição empírica da observação. Aí o conceitual macroscópio relaciona já os conceitos científicos com aspectos macroscópicos do fenômeno. No caso, que ela vai fazer a associação entre a evaporação e a temperatura de ebulição de um líquido. A conceitual submicroscópica requer a compreensão da teoria corpuscular para a explicação do fenômeno da associação entre a temperatura de ebulição de um líquido e suas propriedades moleculares. Por fim, a simbólica, que ela coloca no quadro um diagrama de mudança de fase de um líquido, né? Então, a segunda dimensão que a gente trabalhou foi essa comunicação do conhecimento, em que a gente, então, isso vai ter a ver com a gravidade, né? Nós baseamos num artigo que foi, isso é a tese que foi defendida pela Djane Silva, que ela é professora na Universidade Federal de Sergipe, né? E lá ela tratava 3 níveis referenciais, né? Quer dizer, os referentes específicos, a classe de referentes e referentes abstratos. E de acordo com Silva e Mortimer, é possível verificar o movimento progressivo de descontextualização no discurso científico escolar, quando passamos da descrição para a explicação e, finalmente, para a generalização ou definição. Então, a generalização tipifica a linguagem descontextualizada, né?
A generalização nos move do domínio do sensível ao domínio do inteligível. Quer dizer, o sensível ele desaparece quando você emprega a generalização, né? E o que fica mais a coisa fica inteligível, né? Então, quando você começa a falar na bioquímica do mapa metabólico, né? Você ali o máximo que você pode ter é um domínio do inteligível. O sensível já desapareceu ali há muito tempo, né? Então, da mesma forma, nós fizemos o nível da gravidade semântica em relação com a comunicação do conhecimento, os níveis de referencialidade. E aí chegamos a esses 4 níveis também, né? Então, a descrição, o resumo, é a descrição de um referente específico, presente ou relembrado da vida cotidiana. Então, é um caso, uma particularidade, né? A explicação é a descrição do comportamento de uma classe de referência, aí já entra essa classe, né? Relação entre as propriedades e o comportamento observável dos referentes. A generalização já é a apresentação de uma observação geral ou esboço de uma conclusão generalizada sobre um referente abstrato. E aí começam a surgir os padrões, os modelos, né? E a abstração é a apresentação do princípio geral, leis e princípios. Então, eu vou primeiro tentar mostrar aqui a aula da Beatriz, que acho que vai dar tempo de eu depois entrar no ensino superior. Então, nós analisamos, em 2010, 2 sequências de ensino de termoquímica e de cinética química de 2 professores, usando a estrutura analítica de Mortimer e Scott. Nós descobrimos isso aí. Ó. A Beatriz, ela tinha um padrão que era magnífico. Em toda a aula dela se estruturava nesse padrão. Então, primeiro, os estudantes faziam experimentos nos quais as concepções alternativas que eles tinham eram explicitadas. Isso aí era completamente dialógico. Ela ficava na sala dando assistência a alguns grupos. A atividade já era no sentido de extrair, né, um pouco essas concepções que os estudantes tinham, e ela não interferia em nada, quer dizer, ela só via coisas que ele estava fazendo, que não estava fazendo muito bem e tal, e então era dialógico interativo. Depois, as concepções começavam a ser problematizadas. Ela recuperava-se normalmente numa segunda aula. A aula prática era no laboratório, né? Ela movia a turma para o laboratório, fazia aula prática do ensino médio. Depois, numa outra aula, movia para a sala de aula comum e fazia uma coisa interativa em que ela ia, aos poucos, passando do dialógico interativo para o de autoridade interativo, porque ela, às vezes, tinha uma concepção que era... que tinham várias concepções para um mesmo caso, né? Ela administrava aquilo ali e, no final, ela já apresentava uma visão, um ponto de vista científico, que era a visão de autoridade. Depois ela fazia revisão nessa mesma aula. A revisão é uma coisa muito interessante, que ela sempre fazia essa revisão, usava muito essa questão do dialógico não interativo, né? Vocês, no início da aula, vocês estavam dizendo que a massa não se conserva nas reações químicas, porque quando você queima lixo, você queima um montão de lixo com cinza no final e tal, mas aí depois nós introduzimos que tinha produção de gás e tal, aí com isso. Então, ela dialogava com as perspectivas que os alunos tinham apresentado e ia passando do dialógico não interativo para um dialógico interativo nessa revisão, né? E o restante da sequência de ensino é trabalhada numa forma de autoridade interativa ou não interativa, ou seja, o que ela usava era como usar o diálogo para fazer emergir essas concepções. Ela, então, tratava dessas concepções. Quando ela encontrava que as concepções já estavam bem resolvidas, né, ela tacava o pau, né, mandava brasa na abordagem de autoridade, né? Isso aí é uma coisa que é muito problemática, né? Porque a maioria das pessoas que usou quer dizer, que nós encontramos que estão usando um padrão de aula que tem essas 4 abordagens na aula, elas normalmente fazem isso, né? Elas usam a abordagem dialógica apenas no início das sequências e nunca ao final. E quando que ao final também você tem possibilidades, quer dizer, você, de posse da linguagem científica, você pode
apresentar diferentes hipóteses, né? Então, você vai ter de novo diálogo, mas isso não acontecia nessas aulas, né? Então, aí os dados, né? Uma aula de cada um. Então, nós pegamos uma aula, essa aula de 43 minutos, distingue 3 episódios. Nos 2 primeiros, ela desenvolveu a definição de processos endotérmicos e exotérmicos. No terceiro, ela construiu um gráfico com a variação de entalpia de uma reação de combustão. Então, ela começou o primeiro episódio relembrando os experimentos que os estudantes fizeram numa aula prévia, é o que eu falei, né? Envolvendo mudança de estado físico da água. Então, ela dirigiu várias perguntas aos estudantes relacionadas. Aí, depois que ela fez isso, ela introduziu o tema de partículas, continuou a discutir com os estudantes. Por meio da discussão, ela recapitulou os conceitos de temperatura, energia cinética, mudança de estado e modelagem usando o modelo de partícula. Ela, então, recapitulou o conceito de interação entre as partículas no sistema, moléculas, no caso da água, né? Por meio desse conceito, ela introduziu a distinção entre processos que absorvem energia e processos que liberam energia. Aí ela chegou à definição de processos endotérmicos e exotérmicos. Desenhou no quadro um gráfico representando a mudança de fase da água em termos de energia e recapitulou no final vários conceitos envolvidos, né? Inclusive os fenômenos específicos tratados no início da aula. Então, vamos analisar a densidade da aula da Beatriz. Quer dizer, a Beatriz sempre faz essa... Beatriz é um nome fictício, ela sempre faz esse movimento que ela sai de uma densidade baixa, né? Então, as interações discursivas correspondem a mudanças nos 2 aspectos, né? Que nós vamos analisar. Esses aspectos correspondem à densidade e à gravidade semântica. Então, no início, a densidade semântica é fraca, pois os conceitos estão muito relacionados aos resultados experimentais e muito próximos da linguagem cotidiana. Ela está falando de temperatura, de ebulição, de ponto de ebulição. Aí ela fala, não, isso aí vai ferver, né? Então, ela usa esses termos todos, então ela fala nisso numa linguagem que está muito próxima do estudante. Então, nós estamos no nível 1 da densidade, que corresponde ao uso da linguagem cotidiana para falar dos fenômenos. Dando continuidade, Beatriz introduz alguns conceitos, temperatura de ebulição e equilíbrio térmico, para explicar o que ocorreu, porque a água... Aí é um detalhe lá, né? Por que a água... Porque tinha 2 águas, né? Tinha uma água dentro de um tubo e ela estava dentro de outra água, num banho-maria, né? E aí ela nota que uma água ferve, a outra não ferve, né? Então, aí ela começa a falar de conceito já, né? Equilíbrio térmico, temperatura de ebulição e tal. Então, nós estamos no nível 2, porque corresponde ao uso da linguagem científica para falar de fenômenos macroscópicos. A seguir, Beatriz introduz a teoria molecular por meio das questões. O que podemos dizer sobre as partículas desse sistema? O que está acontecendo? Pensem sobre as moléculas do líquido, pensem sobre as moléculas do gás. Quando ela introduz isso, ela faz os estudantes refletirem sobre o fenômeno vivido e observado através desse modelo cinético molecular. Então, na discussão que seguiu, emergiram os conceitos de interação intermolecular, pressão de vapor, para explicar as mudanças de estados físicos. E se moveu a discussão do nível macroscópio ao submicroscópio, situando a densidade semântica no nível 3. Aí, essa condensação de significados alcança o valor máximo nesse episódio com o desenho do esquema que simboliza o processo endotérmico, que aí é o símbolo, vai para o nível 4 da densidade, como a gente já havia definido, né? Então, nesse tempo aqui, ela fez isso tudo entre 5 pouco e 11, quase 12 minutos, né? Então, a densidade semântica aqui é a linha pontilhada. Ela passou do nível 1, foi para o nível 2, no nível 3 e chegou no nível 4. Né? Então, a gravidade semântica, nesse episódio, inicialmente referente presente no discurso, é a água. É aquela água que entrou em ebulição. Então, uma água que eu tinha... agido sobre ela, né? Então, ela é um referente específico, é uma água que eu me lembro dela, que ela entrou em ebulição, ela ferveu, né? Então, é isso, nível 1 para a gravidade semântica. Na continuação dos episódios, o referente passa a ser a classe dos líquidos. Enquanto um líquido está em ebulição, então, logo ela abandona a água e já passa para os líquidos. Aí, os líquidos já é uma classe de referentes, né? Então, ela passa para o nível 2 de gravidade semântica. Com a introdução da teoria corpuscular, o referente passa a ser um modelo de matéria. Pense sobre as moléculas, aquela coisa que ela falou, né? Eu vou ter um material com muita interação intermolecular, então terá um ponto de ebulição maior.
Então, a gravidade semântica se torna mais fraca, pois o referente deixa de ser o experimento realizado com as moléculas de um líquido, de um gás genérico, que, por sua vez, permite novamente a descontextualização do discurso sobre a forma de uma generalização. Quanto mais forte a interação, menor é a pressão de vapor, né? Ela introduz já essas generalizações, né? Que ela vai introduzindo ao longo. Então, ela está no nível 3, né? E dando continuidade, Beatriz representa os processos graficamente, corresponde à mudança de densidade semântica, que nós já discutimos, apresenta a definição do processo endotérmico, que corresponde a uma generalização, que também está no nível 3. Nós chamamos processo endotérmico a todo processo que absorve calor. Essa é a definição que temos. Processos endotérmicos absorvem calor. Então, aí a gravidade semântica está representada pela linha cheia, né, aqui. Então, ela vai ficar no 1, vai ficar mais tempo, ela mudou de densidade antes disso, né? Depois ela vai, muda para o nível 3 antes de sair do nível 3 da densidade e continua na gravidade até o final. Ela só usa 3 níveis, né? E aí ela fez isso usando essas relações pedagógicas, né? Aí eu não vou entrar nisso não, porque isso aí não vai adiantar muito não. Então, aí o que a gente confrontou foi com o Edson, né? O Edson, eu não vou mostrar ele, mas ele ensinou a mesma coisa, né? Mas ele tem um padrão completamente diferente, né? Ele mantém a densidade semântica quase o tempo todo forte e dá saltos na gravidade. Quer dizer, a densidade está quase o tempo todo. Então, ele está explicando, ele começa falando assim, vamos ver o que é processo endotérmico e exotérmico. Processo endotérmico é o que tem a entalpia reagindo. Aí vai, quer dizer, vai só na linguagem química e muitas coisas simbólicas, né? Então, olha para você ver, quando você pega a densidade dele, está quase o tempo todo no nível 4, porque ele está o tempo todo fazendo essas explicações que são baseadas no simbólico, né? E ele, inclusive, ele desenha o gráfico e já começa a explicar com o gráfico, né? Mas na gravidade ele dá uns saltos, né? Por quê? Porque ele sempre ele dá exemplos. Quando ele dá o exemplo, ele salta, né? Ele vem cá para baixo, por quê? Porque o exemplo é uma coisa contextualizada, né? Você tem um exemplo lá de um carro, você tem um exemplo qualquer. Então, ainda tem 5 minutos, eu vou falar um pouquinho outras maneiras de olhar a densidade e gravidade semântica. Isso aí está baseado num artigo que nós fizemos lá no grupo, tem muita gente, porque todo mundo está no nosso grupo, né? Então, nós usamos diferentes, que a gente chama de translation devices, né? Quer dizer, dispositivos de tradução, porque sempre o pessoal da LCT sempre chama esses dispositivos que você emprega para concretizar uma densidade e gravidade semântica, para concretizar qualquer uma dessas dimensões da teoria, eles chamam de translation devices. Então, os episódios de uma aula de química ambiental, né? É interessante, o professor apresenta algumas ferramentas teóricas para explicar o que é fluorescência e fosforescência. Aí ele faz isso, ele faz uma representação do diagrama de energia, aquele diagrama que tem orbitais sigma, ligante, antiligante e tal. Aí o professor explica o funcionamento. Isso é a primeira parte da aula, então, isso é um episódio, né, nessa aula. Ele começou a fazer essa explicação, ele gastou 2/3 fazendo essa primeira explicação e 1/3 ele gasta explicando o funcionamento de um apagador de luz e de uma lâmpada fluorescente para identificar como a teoria funciona nos exemplos. Então, nós fizemos aí o uso desse mesmo Translate Device aí, que é o que eu acabei de mostrar, né? Então, ele começa muito no simbólico, né? Então, quase que uma flatline no simbólico. Aí, depois ele vai para o macroscópio, vem para o microscópio, volta no simbólico, até que ele vem para o conceitual microscópio, onde ele está... aqui ele já está fazendo uma transição, ele já está... quando ele está no conceitual microscópio, ele começa a
a falar primeiro do acendedor de luz, né? Que é onde ele vai no fenomenológico, e depois da lâmpada. A lâmpada, ela comparece aqui no final, várias coisas da lâmpada são ditas como coisas do ponto de vista fenomenológico mesmo, depois um pouco o tratamento conceitual, depois o tratamento submicroscópico. Então, ele traduz um pouco essa primeira parte, que é muito simbólica, num exemplo prático, que é esse final. Mas aí nós falamos, uma pergunta que a gente fez foi, será que as flatlines representadas são realmente flatlines? Aí nós construímos um gráfico usando a Wording Tool. O que é o Wording Tool? É a forma de organizar a densidade semântica. Ela foi desenvolvida por Matton e Doran, num artigo de 2017, que é publicado numa revista chilena, né? A Translation Device for Revealing Complexity of Knowledge Practices in Discourse. Então, ele foi desenvolvido para a língua inglesa, baseado na linguística funcional e na LCT, e baseado na distinção entre palavra técnica e palavra comum. Então, olha para você ver, ele traça um contínuo entre densidades, ele classifica a primeira palavra como cotidiana ou técnica, depois a cotidiana ele desdobra em comum e consolidada, e mesma coisa, a técnica ele desdobra em compacta e conglomerada, a comum ele chama de plana ou com nuance, né? Então, ligar ou combinar é uma distinção, né? Ligar é qualquer coisa, né? Mas combinar já é um tipo de ligar, né? Consolidada é quando você começa a usar metáforas gramaticais, esse tipo de coisa. Então, generalista, um aumento, né? Especialista, um incremento. E técnica é quando você vai usar palavras, né? Por exemplo, aí você tem compacta, que só tem um termo, né? O elétron, que é um elemento, né? Ou uma propriedade, que é o fluorescente, né? E conglomerada é quando você agrupa mais de uma palavra. Então, termoquímica, por exemplo, mas é um elemento, né? Porque é uma disciplina. E propriedade de calorimetria. Então, com isso aqui, não tinha os pontos, né? Eles usaram, o Matton e o Doran usaram esse esquema, mas sem esses pontos aqui. Nós colocamos os pontos para a gente poder traçar um gráfico também, né? E a gente considerou também essa parte aqui de baixo, mas eu não vou entrar nela, não. Então, olha para você ver, aí nós aplicamos ao mesmo desenho lá que a gente tinha feito, né? Ao mesmo que a gente tinha os 4 níveis, a gente aplicou esse modelo e obtivemos essa quantidade de ondas, né? Quer dizer, são todas ondas. Por quê? Porque esse professor, de repente, ele sempre tem a preocupação de explicar a coisa no nível simbólico, mas, ao mesmo tempo, falar algumas coisas que são mais simples. Então, em termos da densidade, ele fez essa coisa aí, né? Então, eu vou... E aqui, aí nós fizemos mais né? O Network Science. Por quê? Porque os 2 dispositivos que nós usamos não revelam como a densidade semântica varia, provocando essas constelações de significados. Então, o que a gente fez? Nós fizemos essa Network Science, que é um procedimento que tem sido muito usado na ciência, né? Para classificar assim, milhões de dados. Só que nós usamos ele para classificar 71 dados, 71 conceitos que foram usados nessa aula, né? Que foi mais ou menos 8 minutos de aula, né? Então, a gente fazia isso atribuindo a cada conceito que aparece numa oração a quantos outros ele se liga, então, né? E verificar se essa ligação é unidirecional, no sentido de que um contexto explica o outro ou não, né? 2 contextos aparecem na mesma oração, mas não sem essa explicação. E aí a gente obteve essas 4 famílias, né? Uma corresponde ao começo da aula, que a coisa mais densa aqui, né? É o que tem maior número de relações, essa representação do diagrama de energia. Por quê? Porque ele explicou e ele fez esse diagrama no quadro, ele, ao tempo todo, ele voltava no diagrama e explicava alguma coisa em relação ao diagrama. E depois, surpreendentemente, a lâmpada, que é um comum,
que adquiriu nessa aula um fortalecimento semântico muito grande, né? Porque da densidade, porque ele ligou ela não só às coisas aqui desse sistema teórico, mas também as coisas que estão aqui na divisa, né? Quer dizer, fluorescência, luminescência, essas coisas todas são como que a lâmpada, como que esses fenômenos eles fazem a interseção entre essa comunidade verde aqui e a comunidade rosa, né? E aí ainda teve duas pequenas comunidades, que uma é essa aqui, que foi só um parente, né? Que ele falou, não, vocês vão ver em química quântica que tem regras para as transições eletrônicas e tal, e a outra que ele situou alguma coisa em relação aos orbitais moleculares, né? A representação dos orbitais moleculares. Ele só deu fez um parênteses para falar sobre isso aqui. Então, eu vou pular isso aqui, que não vai dar tempo, não. Aí eu vou para as conclusões, que eu já estourei meu tempo. Mas, então, rapidamente, em didática da ciência, há preocupação com o aprendido, com o conhecedor, né? De acordo com a teoria dos códigos de legitimação, que é evidenciar os modos ou mecanismos sobre como a aprendizagem se processa na mente dos estudantes. Por outro lado, as pesquisas sobre discurso e linguagem têm privilegiado essa dimensão interativa entre professores e estudantes, descuidando da dimensão epistêmica. Quer dizer, esse descuido não é assim... essas coisas têm muita onda, né, na educação, como em toda a área, né, na educação e ciência. Então, por exemplo, a perspectiva do Lemke, eu estava até olhando o livro dele, Talking Science, Language, Learning and Values. Ele publicou em 1990. Ele fazia uma exposição que ele aborda a questão dos padrões temáticos. Então, ele tem essa dimensão epistêmica bem clara lá. Mas isso aí, quer dizer, a dimensão interativa parece que atrai mais. Então, análise a gente tem que tentar forçar também que a dimensão epistêmica ela seja valorizada, né? A análise específica semântica no discurso tem potencial para elucidar os princípios conforme o discurso escolar da ciência e também para diferenciar as formas de conhecimento apresentadas e distribuídas aos aprendizes. Essa representação gráfica dos perfis é fenomenal, né? Eu acho que isso tem que ser aperfeiçoado, né? Nós estamos nessa luta aí para aperfeiçoar. Há uma forte evidência que a produção de ondas semânticas, quer dizer, quando a pessoa sai de uma densidade muito grande, vai para uma densidade mais baixa, depois volta na densidade mais... que a produção de ondas semânticas, ela favorece a aprendizagem. Então, essas são fortes evidências, eu estou trazendo alguns artigos, né? E a relação entre exclusão, inclusão e os perfis semânticos em geral, a presença de todos os níveis produz um discurso mais inclusivo. Você tem todos os níveis presentes, você tem essas ondas semânticas acontecendo, você vai ter um discurso mais inclusivo. E a ausência de certos níveis torna um discurso menos inclusivo. Os saltos entre os níveis favorecem um discurso menos inclusivo. Essa questão dos saltos, porque é quase que isso é uma norma, né, num professor de química, que ele explica num nível de generalidade muito alto, né, com uma coisa muito densa, e aí depois ele vai num exemplo, que é um exemplo concreto, então ele dá esse salto, mas ele volta de novo para uma coisa muito complexa. Então, tem também um detalhe que Beatriz dá aula em escola privada para a classe média, Edson dá aula na escola pública de periferia, né? Então, isso aí, não estou dizendo que só vai encontrar ondas semânticas em escola privada, estou dizendo que na periferia você tem muitos problemas, outros problemas que interferem na questão da aula, né? Não pretendemos esgotar a análise do discurso pedagógico do conhecimento químico. Esse conhecimento apresenta uma linguagem multimodal e há outros aspectos importantes a serem explorados, como o uso das imagens, da linguagem matemática na química e da própria linguagem química, a linguagem simbólica, né? Também não pretendemos que os níveis apresentados para as dimensões semânticas sejam definitivos e universais para todas as situações de ensino. Então é isso, né? Eu agradeço muito a atenção de vocês. Espero que eu tenha conseguido, né? Não caiu, né? Nem um minuto, não, né?
Não, foi ótimo. Não... Eu mandei brasa aqui.